Legal também foi o que o Vasco fez com o Boa Vista, 3-0, tinha perdido o Flamengo no Clássico, se recuperou com a ajuda dos gringos. Olá, como está? O Vasco vai bem e hablando. Vamos, vamos, vamos. A gente tinha que vencer o jogo hoje e fez um bom trabalho. Pois é, depois de perder o Clássico contra o Flamengo, o Vasco precisava mesmo vencer. Foi com o time misto enfrentar o Boa Vista em Saquarema e começou tomando um susto. Isael aproveitou o rebote no chute do Brunão e fez 1-0 para o Boa Vista. O Fernando Diniz ficou boladão, mas o árbitro pegou uma falta no lance, gol anulado. E aí começou a exibição dos gringos, ou La Exhibición. Primeiro o colombiano Andrés Gomes cruzou a zaga do Boa Vista, não afastou. E o uruguaio Pumita fez 1-0. Puma Rodrigues, cara a cara, na pequena área. A conexão Colômbia-Uruguai funcionou de novo no segundo tempo. Dessa vez, Rojas achou um belo passe por Pumita e marcou mais um. Com a bola no chão, de pé em pé, um lindo passe do Rojas. Senta o canudo nela, 2-0 Vasco. O Rojas estava inspirado mesmo, hein? Para tudo que você estiver fazendo e presta atenção. Olha aí que passe primoroso, hein? Mostra de novo, por favor. Aí, o compatriota Andrés Gomes só teve o trabalho de completar com um chutinho qualquer. É a pancada de muito longe, golaço! Golaço do Gomes para fechar a conta, deixar ele todo orgulhoso. Repara que eu olho e depois chuto. E aí, chuta. E o Rojas também ficou orgulhoso com o passe. Duas assistências, duas. Rinestrosa, mais um gringo bom de bola chegando ao Vasco. Ele falou que uma ligação influenciou demais. Eu já tive várias conversas já com vários times e nenhum time ainda tinha falado comigo, o professor, né, para falar para mim como que ia ser tipo o processo. E eu acho que isso foi também o detonante para eu decidir vir para cá. O Vasco venceu. Palma, vem aí que eu não posso bater palma. Bate palma, garoto. Eu não posso bater palma. Foi show. Venceu, Boa Vista, placar 3-0. Foi show. Show do Vascão. Foi o joguinho Bacaxá. Foi ontem, né? Não, eu não tô rindo. Foi ele que riu. Foi ele que riu. Traíram, tu viu, né? Não, eu não ri, não. Eu não ri mesmo. O Vasco subiu pra segunda colocação, coisa boa. Pegou o elevador e foi. Foi jogão ou foi joguinho? Joguinho, Rodou. show. Rodou. Melhor olhar. Rodou. O Boa Vista começou pressionando. Isael tenta de longe e mais uma vez levou perigo, mas Fusato consegue salvar. O Vasco tem uma oportunidade com Rojas nessa cobrança de falta. O gigante da colina fica mais perto do gol e por pouco Tietê não marcou. Mas o goleiro do Boa Vista consegue salvar. E aí é a vez de Andrés Gomes trabalhar bem essa bola e lançar ela certinho para Puma Rodrigues só empurrar e abrir o placar. Segunda etapa e o Boa Vista tentava empatar. E aí foi Daniel Fusato que apareceu para defender esse chutaço de Brunão. O Vasco respondeu e aí outra vez o uruguaio Puma Rodrigues é quem recebe a bola de Rojas e capricha para fazer o segundo da equipe vascaína. O time de Diniz continuou pressionando e após dar assistência foi a vez dele marcar. E lá do meio campo, Andrés Gomes lança essa bomba e faz o terceiro do Vasco. Final Vasco 3, Boa Vista 0. O resultado fez o Vasco assumir a liderança do Grupo A. O placar foi legal, mas Lucas, eu quero saber de você o que você mais gostou no Vasco. O jogo não foi assim, uma coisa maravilhosa para você assistir o replay depois, né? Mas foi o mais importante, o Vasco ter feito o resultado. Mas o que te deixou animado? Alguma coisa te deixou animado assistindo essa partida? Sim, Fernandinha, como você falou, não foi um show. Aliás, foi um show, mas não foi um jogão. Foi um jogo muito abaixo tecnicamente e tem algumas coisas positivas, sim.
para o torcedor cruzmaltino tirar nessa partida contra a equipe do Boa Vista. Talvez a principal delas foi a estreia como titular do reforço do Vasco, o Rojas, que entrou muito bem, entrou dando ao meio-campo do Vasco o que o torcedor vascaíno vem pedindo, inclusive nessas primeiras partidas de 2026 e até nas partidas finais de 2025, que era a intensidade. O Coutinho é um jogador muito técnico, o Coutinho é o 10 do Vasco da Gama, um atleta que a torcida do Vasco espera muito. Só que, infelizmente, o Coutinho não está conseguindo entregar no Vasco o que o torcedor vascaíno quer ver, que é exatamente a intensidade, é chamar a responsabilidade para si. E ontem, numa partida contra o Boa Vista, ok, foi contra o Boa Vista, foi em Bacaxá, mas o Rojas ele conseguiu dar ao vascaíno exatamente isso. Intensidade ao meio-campo, qualidade, um atleta que participou, um atleta que quebrou linhas, um atleta que foi para cima sem medo. Algo que o torcedor vascaíno espera do Coutinho e ontem o Rojas conseguiu entregar. Além disso, também pontos positivos. Puma Rodrigues foi muito bem na lateral direita. E é bom para o Paulo Henrique começar a sentir esse medo de perder a titularidade. O torcedor sente que o Paulo Henrique tem um pouquinho de vaga cativa ali na lateral direita. E ontem o Puma mostrou que está ali para jogar também. Daniel Fusato muito bem no gol, tivemos também uma boa participação do JP. Então ontem tiveram vários pontos positivos assim para o torcedor vascaíno tirar da partida contra o Boa Vista. Mais pontos positivos, tá, Fernanda, do que negativos. Vitória importante aí, que faz o Vasco ter tranquilidade, principalmente no Campeonato Carioca, já olhando até as quartas de final. O placar foi bom, a gente reforça a informação que com esse jogo de ontem, o Vasco assume a segunda colocação, né? Fica ali numa zona interessante para o Campeonato Carioca de classificação, e aí ele ficou agora na segunda colocação. E o Vene Casagrande, o que além de ver um placar que foi bom, além de tudo isso, você também tem o que eu perguntei para o Lucas, a boa notícia. Qual é a boa notícia? O que você olhou no jogo e você entendeu, nossa, isso para o restante da temporada vai ser interessante? O setor ofensivo do Vasco da Gama. Por que eu estou falando do setor ofensivo? Porque o Vasco perdeu nada mais, nada menos que o Ryan, seu principal jogador. E muita gente acha que o Vasco pode ir ao mercado e buscar um substituto. Por mais que você tente a contratação de outro jogador para substituir o Ryan, estamos falando de algo que é muito pouco provável. Porque o Ryan, que eu falei na semana passada, era um torcedor dentro de campo. Era um cara que ele tinha uma identificação muito grande com o clube. Então não adianta você buscar alguém para substituir o Ryan. Mas, apesar da ausência do Ryan, o Fernando Diniz vai ter boas peças e essas peças vêm mostrando que podem produzir bastante. Inclusive sobre o elenco, embora tenha perdido o Ryan, o elenco do Vasco da Gama hoje é melhor do que o elenco do ano passado, na minha concepção. Porque o Fernando Diniz ele vai ter várias opções para poder montar a equipe dele e ele vai olhar para o banco de reserva e vai pensar, opa, posso fazer substituições aqui. Algo que ele não podia fazer na temporada passada. E eu gostei da movimentação do setor ofensivo. Óbvio, não foi um grande jogo, uma grande exibição, mas estamos falando de um clube que está em pré-temporada em andamento, tal como os demais. Então eu vou sempre dar mais valor aos pontos positivos. Você tem mais algum destaque, Lucas, sim, do Fernanda, Vasco? eu tenho sim. Eu gostaria de pontuar positivamente a partida do João Vitor. O Vene, inclusive, vai trazer já algo sobre o jogador. É um atleta cria da base do Nova Iguaçu, que estava emprestado ao Vasco da Gama. Ele, no ano passado, ele é ponta, tá, à direita. Ele, no ano passado, foi utilizado em alguns momentos no Sub-20 como lateral direito. E foi ontem mais uma oportunidade que o João Vitor teve de mostrar o seu futebol. O Diniz gosta, né, de mudar os atletas de posição, e o João Vitor ontem ele entra na lateral esquerda no lugar do Piton na segunda etapa e dá conta do recado, com números até superiores ao do Lucas Piton. Um jogador exatamente como o vascaíno quer ver, que foi para cima, não teve medo, foi pro mano a mano. Então, assim, pontuar positivamente demais a partida do João Vitor. É um atleta aí que o Fernando Diniz pode utilizar como possibilidade durante essa temporada de 2026, como ponta e também na lateral. E a personalidade, né? Porque é o habituado a jogar por um lado e você já chega aí no profissional, num jogo importante aí pro Vasco encarar e se colocar em segundo lugar. Você jogar pelo lado oposto e jogar bem, isso mostra muito a personalidade do jogador. Você tem informação sobre esse jogador, é isso? Então, qual é a fofoca que você vai contar dele, Vene Casagrande? Eu confesso para vocês que eu nem sabia que esse jogador pertencia ao Nova Iguaçu, porque ele está há tanto tempo na categoria de base do Vasco, que assim, eu achava que ele fosse do Vasco da Gama, e não era, ele estava emprestado pelo Nova Iguaçu até o meio desse ano. E hoje eu recebi a informação que o Vasco acertou a aquisição em definitivo desse jovem jogador, se destacando até 2028. E eu acho que a melhor notícia, sem pagar nada ao Nova Iguaçu, vai apenas fazer parceria em divisão de direitos econômicos, sendo 50% para cada clube. Achei um movimento muito bom e interessante do Vasco, porque pega um jogador valorizado, já identificado com o clube, e que com certeza vai render futuramente e já vem ajudando nesse início de temporada.
Ganhou, Lucas. De acordo com o jornalista Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno, o Vasco definiu Juninho Capixaba, do Bragantino, como a nova prioridade do clube para a lateral esquerda. Aliás, o comunicador ainda revelou que as conversas vêm avançando rapidamente nos bastidores. Portanto, o Vasco está muito otimista para que o negócio seja concluído em breve e o anúncio oficial aconteça ainda nesta semana. Após não conseguir avançar por Cuiabano, o departamento de futebol buscou outro nome e enxergou Juninho como uma oportunidade de mercado ideal. Além disso, o atleta se mostrou muito animado com a possibilidade de defender o gigante da colina. Internamente, o nome do jogador também foi muito bem aceito, inclusive pela comissão técnica de Fernando Diniz, que vê no lateral características compatíveis com o estilo de jogo do treinador. Juninho Capixaba é um nome muito interessante e pode ser um grande acerto do Vasco. Inclusive, caso Lucas Piton seja negociado, o lateral tende a ser um substituto ideal por ter características muito semelhantes. Diferente de Cuiabano, que apresenta um estilo de jogo mais próximo ao de Paulo Henrique. Bom torcedor cruzmaltino, agora eu quero saber de você. O lateral esquerdo Juninho Capixaba é um excelente reforço para o cruzmaltino? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe. Mas sua opinião é muito importante para o Vasco. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do Gigante da Colina.